Boa tarde, queridos amigos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste dia, porque é o Espírito de Jesus que orienta a nossa vida. Nós vamos falar hoje sobre respeitar as diferenças. Eu confesso que com essa história da pandemia, agendas jogadas ao léu, eu achei que a preleção seria dia 29 e não é um golpe de vista, era dia 19. Portanto, um pouquinho atrasada, mas de coração já estava preparada, faltava só organizar a papelada. Mas nós vamos falar sobre respeito às diferenças e tem algo muito importante embutido nessa fala, que é o futuro das religiões, porque a pessoa que é religiosa, ela tem a necessidade de perceber que todos os seres humanos ou não humanos que conhecemos fazem parte da evolução espiritual do nosso planeta, quando humanos, da evolução espiritual da humanidade, mantendo desde sempre o pensamento de que Deus é único e que a necessidade de nos mantermos ligados a Ele é essencial. E ter fé em Deus e em nós mesmos, tendo o cuidado com as nossas palavras e nossas ações, para não atrairmos companhias desnecessárias à nossa renovação moral. Porque quando eu vejo a necessidade do outro diferente da minha, não quer dizer que ele esteja errado. Porque quando você enxugar as lágrimas do teu próximo, você vai se aproximar mais de Deus. E Deus, consequentemente, vai enxugar as nossas falhas, as nossas lágrimas, né? E sentir também que, quando não pudermos ajudar, o silêncio se configura em uma caridade. Quando eu não posso ajudar, eu me calo. E assim eu caminho, porque se eu não conseguir mudar a mim mesmo, o mundo não muda. Se eu não me mudar, o mundo não muda. Então, nós temos que estar preparados para as mudanças tão necessárias para o nosso crescimento, para a questão do respeito que devemos ter com o outro. Lembrar que o Mestre Jesus respeitou todas as nossas diferenças. Jesus lia na nossa aura, no nosso campo psíquico, mental, as nossas fragilidades. E Jesus vai nos direcionando e às vezes nós não o vemos, mas Ele está lá, aguardando as nossas conquistas e dando-nos forças para fazermos o combinado. Então, sempre que virmos ou observarmos algo que não está de acordo com aquilo que eu acho que não está certo isso daí, nós temos que respeitar, porque nós vivemos em uma sociedade. Nós não estamos à parte dessa sociedade, nós fazemos parte. Aliás, somos nós que fazemos essa sociedade. Então, viver em sociedade traz obrigações muito particulares. E a principal delas é respeitar o direito do nosso semelhante. Aquele que respeita esse semelhante será justo. Esse é o ponto de vista da reflexão da questão 877 do Livro dos Espíritos. Respeito, harmonia, alegria,
sem fazer piadas, sem contar anedotas, sem desfigurar assuntos, coisas, pessoas. Jesus, quando em situação onde ele sabia que a cura dependia mais da pessoa do que a dele, ele dizia assim: vai e não peques mais. Apenas para a pessoa ir e pecar mais, né? Então, se eu sou preconceituosa, eu desrespeito algumas coisas, ou eu falo coisas que não sejam condizentes com o Evangelho do Cristo, o que que acontece? O meu filho, a minha família, vão seguir aquilo como uma linha de pensamento, e assim, quando menos esperarmos, a linha do desrespeito estará traçada na nossa família e em nós mesmos, e nós não vamos ter condições de modificar esse pensamento, esse ensinamento. E também afastar as pessoas do nosso convívio. Porque uma única palavra nos faz perder pessoas, perder amigos, perder até por encarnações. Por que você tem que expressar aquilo que você está sentindo? Nós temos que pensar no que falamos. É claro, às vezes escapa, a gente fala algumas coisas que depois você fica pensando, nossa, eu não respeitei o direito da outra pessoa de se defender, de falar. Às vezes a pessoa está contando algo para nós e nós imediatamente já estamos pensando na resposta, arquitetando uma forma de responder aquilo e não conseguimos ouvir o que o outro tem a dizer. Então, esse ouvir o que o outro tem a dizer, se tiver a oportunidade, olhar nos olhos, se colocar no lugar do outro. E quando nós fazemos isso, dificilmente nós erramos. Porque, às vezes, o outro não tem a facilidade que nós temos de nos expressar. Ou nós não temos a facilidade que o outro tem de se expressar. Então, ficamos arquitetando já uma resposta. E isso é desrespeito também. Mas o respeito, ele evita tantos problemas que poderemos arrastar por séculos. Imagine se um dia na tua família, numa desavença muito grande, você joga na cara da pessoa um fato que ela tem, uma característica, ou um projeto de vida. Você desrespeita o pensamento e o sentimento do outro, isso pode causar um dilema seríssimo. E essa pessoa nunca mais se recuperar dessas questões. Um assunto muito tratado quando nós falamos de respeito é a homossexualidade. A medicina tem feito alguns avanços e tem, nas pesquisas, descoberto que muitas características são trazidas, nossas características são trazidas ao nascer. Então, quem sou eu para condenar, para não aceitar, para dizer que a pessoa está certa ou errada? Cada um segue o seu caminho, cada um é cada um. E assim, a sensação de tomar qualquer partido faz com que a gente queira ser Deus. E nós não somos Deus. Deus sabe por que a criatura é daquela forma. Por que ela prefere ser assim ou ser assado? Porque ela não tem porquê, não tem explicação. Jesus, ao contrário, nos diz apenas: vai e não peques mais. Quantas coisas será que o nosso Mestre Jesus ou o nosso amado Deus já não tem perdoado de nós? Nossas pequenas transgressões e as grandes também.
nossos deslizes nessa vida, na vida material, na vida espiritual. Estamos aqui com esta família, com estas pessoas, com estes amigos, nesta religião, nas condições que viemos, e não é por acaso. Não existe acaso nas leis de Deus. Existe sim pessoas programadas para evoluir. Como será a sociedade no futuro se nós continuarmos sendo preconceituosos, não respeitando a ideia, os pensamentos e os sentimentos do outro? Se nós nos colocarmos no lugar dele, dificilmente nós estaremos errando. E para terminar, usar de argumentos e artifícios que carregamos. Dificilmente a pessoa não tem um sorriso para te dar. Dificilmente nós não teremos uma palavra bondosa, uma frase de louvor para que a pessoa se reerga. E se nós auxiliarmos o nosso irmão, o nosso próximo, com essa forma de viver, jamais teremos prejuízos por darmos esses bons pensamentos, bons presentes ao nosso próximo. Porque um sorriso é um presente, uma palavra bondosa é um presente, um abraço é um presente, frases de louvor quando o nosso amigo está caidinho, precisando de ajuda. Vamos levantar os sentimentos do nosso irmão com as nossas boas palavras. Tem uma historinha do Chico Xavier que certa noite, depois de ter passado muitas horas trabalhando, chegou em casa de madrugada muito cansado. Já era quase 2 horas da manhã. O centro espírita que ele trabalhava iniciava muito cedo e parava muito tarde da noite, porque eram muitas pessoas a ser socorridas ali naquela casa de orações. Chegou cansado, estava se preparando para tomar um banho, quando aparece um espírito de aparência assim, um pouco amedrontadora, né? Dava medo em qualquer um. E o espírito pergunta com uma voz muito grave: Chico, você me chamou? Chico ia responder, mas antes de dizer qualquer coisa, o Emmanuel aparece e fala para ele: sim, diga que você o chamou. E o Chico pensa: ai meu Deus, e agora o que eu vou falar? Tá bom, meu irmão, eu te chamei sim. Eu chamei você para que você possa me abençoar, me dar um passe, me dar um alento na noite de hoje, porque eu estou muito cansado. Então, hoje eu estou muito cansado, atendi muitas pessoas, eu não vejo a hora de deitar e dormir. Então o Espírito falou: ah, Chico, você é muito difícil, por que você trabalha tanto assim? Você não precisava. Você poderia deixar essa gente sofrendo. O que custa você deixar as pessoas sofrendo? E o Chico fala para ele: meu amigo, eu gosto de confortar todas as pessoas e blá, 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 até que o espírito não aguentou mais escutar. Falou: ah, tá bom, eu vou embora então, Chico. Fique em paz, até logo. Então, uma única palavra pode levantar ou destruir. E respeitando as semelhanças, aliás, as diferenças, nós evitaremos muitos problemas. Era essa a nossa reflexão no dia de hoje. Que o amor do nosso Mestre Jesus continue nos abençoando e que possamos ser pessoas do bem, melhores a cada dia. Graças a Deus.